De volta com o Direto do Plenário, ao vivo, já a entrada dos ministros no retorno para a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira. E que nós vamos acompanhar, como sempre, aqui na TV Justiça, ao vivo, direto do plenário. Sentemo-nos. Ministro Marco Aurélio. Presidente. Excelência relator do RMS 25.841, está em fase de embargos de declaração. Sim, presidente. Eu anuncio que estou provendo os declaratórios sem eficácia modificativa, apenas para prestar esclarecimentos. Vou ao voto e, se houver alguma dúvida, esclarecerei. Preliminarmente, cabe analisar a questão suscitada em contra-razões. A embargada argue a inexistência do recurso em exame, uma vez que a assinatura eletrônica utilizada na protocolação não pertence a qualquer dos subscritores, sendo de titularidade de pessoa que não se encontra identificada no processo como advogado da União. Atendendo à intimação realizada com o propósito específico de elucidar o fato, a embargante destaca que as razões recursais estão assinadas pelo advogado-geral da União, pela secretária-geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União e por advogado da União. Afirma que apenas o ato de transmissão do arquivo eletrônico foi praticado por servidor integrado aos quadros do órgão, não havendo que se falar em nulidade ou irregularidade processual. Digo, não há o vício alegado pela recorrida. A peça processual em questão está de fato firmada pelo advogado-geral da União, pela secretária-geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União e por advogado da União, todos dotados de capacidade postulatória e investidos em poderes de representação do ente político. O protocolo das razões, com a transmissão do arquivo em meio digital por intermédio do sítio eletrônico deste tribunal, não se caracteriza como ato privativo de profissional da advocacia e não exige poderes para atuar em juízo, podendo ser realizado em favor da entidade pública por qualquer servidor integrado aos respectivos quadros funcionais. O que importa é a subscrição da peça, não o ato de transmissão da peça. E a peça se fez subscrita por advogados da União. Conheço, portanto, afastando a preliminar, conheço o recurso. Conforme fiz ver no voto vista proferido, a impetração teve por objeto o ato do plenário do Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do processo MS 680.034, mediante o qual foi assentada no tocante aos magistrados classistas aposentados anteriormente à vigência da Lei 9.655/98, a ausência do direito à percepção de proventos proporcionais aos vencimentos dos magistrados togados ativos, neles incluída a parcela de equivalência salarial reconhecida pelo Supremo na ação originária 630 e estendida a toda a magistratura por meio da Resolução 195, de 27 de fevereiro de 2000. A pretensão formulada na inicial dirigiu-se expressamente à concessão da segurança para a garantia do direito dos associados da impetrante que se aposentaram ou implementaram
as condições alusivas à aposentadoria na vigência da Lei 6.903 de 81, de terem os proventos calculados na maneira estabelecida na norma e reajustados em conformidade com o disposto no artigo 7º dela constante, portanto, com direito à percepção da equivalência salarial referida e postulada. Contra o acordo do TST, que implicou o indeferimento da ordem, foi interposto o recurso ordinário, para que seja concedido integralmente à segurança, a fim de que o cálculo dos proventos e pensões dos juízes classistas aposentados se dê na forma da Lei 6.903 de 81, vigente à época da aposentadoria. O que veio, então, à apreciação deste tribunal? Um recurso ordinário com o qual a Associação dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho buscou o implemento total da segurança, o que consistiria em assegurar aos classistas aposentados ou que cumpriram os requisitos para passagem em inatividade, na vigência da Lei 6.903 de 81, a paridade entre os respectivos proventos e os vencimentos então percebidos, aqui é que está o detalhe, pelos classistas da ativa. O paradigma seria justamente esse, o classista da ativa, que, por sua vez, até a vinda da Lei 9.655/98, correspondiam a esses vencimentos dos classistas a 2/3 dos vencimentos dos togados, juízes presidentes de junta à época, inclusive relativamente à parcela de equivalência admitida na mencionada ação originária. Colocaram-se para análise duas questões. A primeira, atinente aos proventos de inatividade, diz respeito a saber se os magistrados da representação classista que se aposentaram satisfizeram os requisitos para aposentação na vigência da Lei 6.903 de 81, têm direito a perceber proventos em regime de paridade, repito, com os classistas da ativa, não com os togados, consoante exposto no voto proferido, a legislação aplicável à espécie, o artigo 7º da 6.903 de 81, previa a paridade entre os classistas inativos e os classistas ativos, até a entrada em vigor do artigo 5º da Lei 9.528/97, que veio a submeter a categoria, aí sim, nesse período posterior, ao regime geral de previdência social, assentada a paridade vigente na Lei 6.903, importa ressaltar somente esse período é coberto, é referido na petição inicial, incumbia analisar a segunda questão. Esta, alusiva à remuneração da carreira, visou elucidar se os juízes classistas em atividade entre os anos de 92 e 98 tinham jus à percepção proporcional da parcela de equivalência, ante o fato de que o vencimento acompanhava, naquela percentagem, o vencimento dos togados. Sublinho esse marco temporal porque, neste último ano, foi editada a Lei 9.655, que, no artigo 5º, desvinculou a remuneração dos juízes classistas da primeira instância da Justiça do Trabalho dos vencimentos dos juízes togados, passando aqueles, os classistas, a ter direito apenas aos valores até então percebidos, reajustados conforme os índices observados em caráter geral quanto aos servidores públicos federais. No voto, o tema foi abordado assentando-se o direito à percepção da parcela autônoma de equivalência no que surgiu para os magistrados togados
com a edição da Lei 8.442, de 92. A previsão alcançou os classistas ativos, cuja remuneração era estabelecida, repito, nos termos do artigo 1º da Lei 4.439, de 64, proporcionalmente aos vencimentos dos togados ativos, até o advento do referido diploma, do qual resultou a desvinculação. Consequentemente, os classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei 6.903, de 81, beneficiários que são do regime de paridade têm jus aos reflexos da parcela, simples reflexo, não é direito à parcela em si, aos reflexos da parcela autônoma de equivalência nos próprios proventos, não em virtude de não há suposta equiparação com os togados da ativa, mas em decorrência da simetria legal dos ganhos com os dos classistas da ativa. Não havia como assentar a efetiva extensão da paridade entre os classistas inativos e ativos sem determinar-se a remuneração a que teriam direito os magistrados da representação em atuação enquanto vigente o regime. Nesse passo, revelou-se necessária uma reflexão sobre a fórmula de cálculo dos vencimentos do cargo paradigma, de modo que, no pedido voltado à aplicabilidade da Lei 6.903, de 81, aos aposentados ou aos que atenderam aos requisitos para passagem à inatividade na respectiva vigência, estaria implícita, embora inequívoca, ante a conjugação do pedido recursal ao pleito inicial, a análise e solução do pleito de repercussão da parcela de equivalência salarial aos classistas da ativa e, por via de consequência, aos classistas inativos. Sendo esses os pontos veiculados pela recorrente, pela União, provejo os declaratórios, prestando os esclarecimentos acima, sem emprestar-lhes eficácia modificativa. É como voto. Ministro Barroso. Ministro Barroso. De acordo. Ministro Teori. Ministra Rosa. De acordo, presidente. Ministro Fux. De acordo. Toffoli. Ministro Lewandowski. Ministro Gilmar. Também eu sou. Providos os embargos declaratórios sem eficácia infringente. Decisão unânime. Ministro Dias Toffoli, RE número 586.453, que se encontram em fase de embargos de declaração. Senhor presidente, aqui foi decisão majoritária do plenário, decisão esta na qual prevaleceu o voto da ministra Ellen Grace. Como eu fui o primeiro voto concorrente com o voto de Sua Excelência, eu fiquei redator para o acórdão e agora relator dos embargos de declaração. É aquela questão do juízo competente para a análise de questões relativas a diferenças na previdência privada, eventualmente vinculadas ao contrato de trabalho. O cabeçalho da emenda ficou da seguinte forma: recurso extraordinário, direito previdenciário e processual civil, repercussão geral reconhecida, competência para o processamento de ação ajuizada contra a entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria. Afirmação da autonomia do direito previdenciário em relação ao direito do trabalho. Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema. Recurso provido para afirmar a competência da Justiça Comum para o processamento da demanda,
modulação dos efeitos do julgamento para manter na Justiça do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie nos quais já tenham sido proferidas sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso. O embargante alega que não havia matéria constitucional, tenta revolver questões que foram fartamente debatidas aqui, inclusive trazendo questões constitucionais para justificar que não havia questões constitucionais. Então, estou afastando esta parte e também impugna a modulação e pleiteia a possibilidade de, com a mera distribuição da Justiça na Justiça do Trabalho, o processo continuar na Justiça do Trabalho, independente do marco que foi fixado, que foi o da sentença já proferida pela Justiça do Trabalho. Eu distribuir o voto aos eminentes colegas com antecedência e sempre respeitando a posição do ministro Marco Aurélio, não encaminhei a sua excelência o voto. Mas eu estou, senhor presidente, no meu voto mantendo o acórdão, rejeitando os embargos e mantendo a modulação. Eu digo que havia matéria constitucional, que foi fartamente debatida, e quanto à modulação, eu digo que ela foi amplamente debatida também durante o julgamento, tendo chegado à Corte a seguinte conclusão: modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar até o trânsito em julgado e a correspondente execução todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito, até a data da conclusão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal do julgamento do presente recurso. A pretensão da parte embargante de que seja estendida a modulação já fixada aos processos em que tenha ocorrido a citação na Justiça do Trabalho até a referida data, além de não ser corroborada em seu recurso declaratório por qualquer argumento relativo a interesse social ou público, não contém nenhuma indicação de quais seriam os fundamentos pelos quais a decisão atacada violaria o princípio da segurança jurídica, o que seria de todo exigível. Desse modo, não havendo prova da ocorrência de eventual desproporcionalidade na decisão que compõe o acórdão desta Corte, há de prevalecer o quanto julgado. O simples fato de alguns fundamentos recursais e de alguns argumentos deduzidos nas contrarrazões terem restado prejudicados por argumentos diversos apresentados pelos julgadores, que se manifestaram nos votos vencedores, não gera a pretendida nulidade do resultado jurisdicional, não gera contradição. E aí eu sigo no meu voto, senhor presidente, de tal sorte que eu estou... A maior pretensão aqui não era nem o rejulgamento, que isso já faço de imediato, mas sim a modulação. Nós fixamos que aqueles casos em que já há sentença na Justiça do Trabalho permaneceriam na Justiça do Trabalho. O que os embargantes pretendem? Que nós elastecemos este prazo para a citação na Justiça do Trabalho. Os casos que já houve citação. Não é um parâmetro, talvez... Pois é, nem foi o objeto. Eu estou rejeitando os embargos, senhor presidente. Todos de acordo? Presidente, apenas dois aspectos. Fiquei duplamente vencido no caso, porque distinguia as situações jurídicas. Naquelas situações em que a complementação decorresse do vínculo empregatício, caminhei no sentido de assentar a competência da Justiça do Trabalho, mas fui voto vencido. O tribunal não distinguiu a espécie e também fiquei vencido e já então numa posição muito confortável, né, quanto à modulação. E prevaleceu uma modulação toda própria, ou seja, ressalvada a competência da Justiça do Trabalho, como ressaltou o ministro Dias Toffoli, nos processos em que já proferida sentença, processos já examinados pelo juízo. Portanto, eu acompanho Sua Excelência, né, e digo que continuo convencido que no colegiado deve haver uma espontaneidade maior. Por isso é que eu não recebo o voto com antecedência. Presidente, peço consignar meu impedimento. Não estou participando dessa votação, porque dei parecer no caso. Senhor presidente, eu não participei do
do julgamento, porque a ministra Ellen era relatora. Mas eu vou juntar brevíssimas considerações por escrito. Apenas participo agora nos embargos, mas, tal como o ministro Toffoli, não reconheço no acórdão esses vícios que lhe são imputados e que levariam o seu caso à concessão de efeitos infringentes. Eu acompanho o relator. Tá. Bem, então, rejeitados os embargos, decisão unânime, né? Unânime, pedido do ministro Humberto Barroso. Ministro Dias Toffoli, ministro Gilmar Mendes. Eu tenho uma ação direta, senhor presidente, que é só confirmar a liminar. Qual? Antiga. Ação direta de inconstitucionalidade 584 do Paraná. Sim. Foi concedida a liminar. A própria leitura do dispositivo Só um instantinho, ministro. é o suficiente. Ação direta número 584, requerente governador do Estado do Paraná, interessada Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Excelência, tem a palavra. Aqui também encaminhei voto aos colegas, eu estou confirmando a liminar. Basta a leitura do dispositivo. Ministro Marco Aurélio, veja o que dizia, que é suspenso pela Corte, o artigo 245 da Constituição do Paraná. Toda a importância recebida pelo Estado, da União Federal, a título de indenização ou pagamento de débito, ficará retida à disposição do Poder Judiciário para pagamento a terceiros de condenações judiciais decorrentes da mesma origem da indenização ou do pagamento. Isso foi suspenso por liminar. Depois da instrução, eu herdei a relatoria e estou julgando procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do 245 da Constituição do Estado do Paraná. Uma administração indireta pela Carta Estadual. Pela Carta Estadual. Ministro Barroso. De acordo. Ministro Teori. Ministra Rosa. Ministro Fux. Ministro Lewandowski. Eu sou de acordo, senhor De presidente. acordo. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio também. Ministro Marco Aurélio. Excelência, acompanha o relator. Presidente, o relator. Então, em decisão unânime, decidiu-se ratificar a liminar. O presidente já está julgando o próprio pedido. Julga procedente. Confirmando a liminar. Confirmando a liminar. Sim, já é julgamento de mérito. É julgado procedente a ação direta, ratificando-se a decisão proferida na ação cautelar. Decisão unânime. Bem, senhores ministros, lista. Ministro Gilmar Mendes. Lista 1. Presidente, são esses casos de agravo regimental na questão da aposentadoria especial, mandado de injunção. Eu tenho deferido, na linha do que já foi assentado no plenário, parcialmente, a ordem para determinar a administração pública que proceda à análise do pleito de aposentadoria especial do servidor público à luz da disciplina conferida pelo regime geral de previdência social, tal como nós assentamos. E, portanto, estou negando o provimento ao agravo regimental. Eu acho até, presidente, que, esses dias eu até conversava com o ministro Teori, nós precisamos encerrar essa porque estamos... Se me permite, ministro Gilmar. Sim. Na minha lista de hoje, a lista 1, eu estou trazendo essa proposta. Porque eu fiz um levantamento e verifiquei que, desde que o Supremo tomou essa decisão, nesses mandados de injunção, nós tivemos aqui no Supremo 5 mil e poucos mandados de segurança, mandados de injunção, sendo que 94% deles, ou seja... Trata desse tema. Trata desse tema e em todos eles o Supremo repetiu 4.000 e tantas vezes a mesma decisão. Então, a proposta que eu estou trazendo aqui, já antecipando, e justifico aqui, o ministro Celso de Mello
já tem precedente, já nesse sentido, monocraticamente, seria de conferir efeito erga omnes a essa decisão para aplicar não só aos servidores que figuram na relação processual de cada um dos mandados de injunção, mas a todos os outros nas mesmas situações. Porque a administração pública baixou uma norma interna exigindo que esses pedidos de aposentadoria sejam municiados com uma decisão do Supremo. Uma decisão de mandado de injunção. De modo que o que está acontecendo é que o Supremo ficou uma etapa. O plenário do Supremo acabou ficando uma etapa do processo administrativo de concessão de aposentadoria. E o tribunal não entra na discussão se de fato ele tem... É a minha lista 1. Os requisitos, se ele preenche. Isto é uma coisa que o legislador tem que estabelecer. Ministro Gilmar, qual é a tese jurídica que nós estamos afirmando? É a questão do direito da aposentadoria especial em caso de insalubridade, periculosidade. 40. Nós dissemos que, enquanto não viesse a lei, que se aplicasse a norma existente no regime geral da Previdência Já Social. decidiu um monte assim também. Só que aí, se Vossa Excelência me permite, nós afirmamos o direito no mandado de injunção, mas cabe à administração, em cada caso concreto, examinar se os requisitos estão preenchidos pelo funcionário. Segundo entendi, o que está acontecendo, pelo que diz o ministro Teori Zavascki, é que a administração está exigindo de todos os funcionários que previamente ingressem no Supremo Tribunal Federal se munam de uma decisão para depois desencadear o processo administrativo. E Sua Excelência está propondo... Orientação normativa 16/2013. E Sua Excelência está propondo que se dê... Totalmente declarar a invalidade. Nós temos uma proposta. Gosto de súmula. Uma súmula. Eu acho que o correto seria fazer uma súmula, talvez. A proposta de súmula já foi publicada, já está aparelhada. Poderíamos aprovar. Ou na linha também se escrever. Presidente, quanto aos agravos em mesa, eu peço vênia ao ministro relator para divergir nos que estão sob os números da lista 7 a 21. Por que eu faço? Porque, quanto ao interesse de agir na via do mandado de injunção, a jurisprudência sempre foi pacífica, não exigindo a recusa prévia por parte do tomador do serviço. Nós sempre admitimos o mandado de injunção sem a necessidade de o impetrante demonstrar que administrativamente requereu o benefício. E digo mais, presidente, ao contrário da carta anterior, a de 1988 só prevê a fase prévia administrativa em 2 situações jurídicas, e ela é exaustiva. Primeiro, no tocante ao dissídio coletivo de natureza econômica, a ser ajuizado na Justiça do Trabalho, presente o poder normativo. E segundo, quanto à questão esportiva ligada à disciplina, né, principalmente à disciplina, em que a Constituição requer que antes se recorra ao Tribunal de Justiça Desportiva, para depois, então, bater-se à porta do Estado juiz. Por isso, eu peço vênia, nesses casos, para prover os agravos. Eu reitero exatamente essa orientação, no sentido de que, depois da decisão... Depois da decisão... Realmente, os últimos pronunciamentos têm sido no sentido do voto de Vossa Excelência. Já existe uma proposta de verbete de súmula, presidente? Existe uma proposta. A proposta, mais ou menos, é a seguinte. talvez pudesse chamar. A gente lê, né? Ela carece de algum aperfeiçoamento redacional. Está formulada no seguinte termo: enquanto inexistente a disciplina específica sobre a aposentadoria especial do servidor público, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, com a redação da emenda constitucional número 47 de 2005, impõe-se a adoção daquela própria aos trabalhadores em geral.
Artigo 57, parágrafo 1º da Lei 8.213. Trago amanhã. O Ministério Público já se manifestou? Hein? O Ministério Público já? Está pronta. Já foi, inclusive. Antigamente nós tínhamos um sistema muito mais célere. O próprio Ministério Público se manifestava quando era possível em sessão. E nós propunhamos. Hoje está muito burocratizado. Se pronunciou, né? Acho que é o caso. Até porque, em casos que tais, estamos procedidos a propósito do direito de greve. Né? Se cada grupo de servidores que quisesse fazer a greve viesse com um mandado de injunção, isso que a teoria acaba de dizer, certamente nós viraríamos um setor, né, da justiça do trabalho. Agora estamos nos tornando um órgão da Previdência social. Né? Então é preciso realmente, até porque nós não produzimos a sentença em concreto, se não dizemos que os pressupostos legislativos são aqueles que terão que ser examinados administrativamente. Bom, ministro Gilmar, Vossa Excelência nega provimento em todos os casos constantes da lista 1. Estão todos de acordo? Presidente, é só a divergência do 7 ao 21, conforme já enunciei. Negado provimento. Na lista 1 do ministro Gilmar Mendes, foi proferida a seguinte decisão. Negado provimento aos recursos. Decisão majoritária, vencido o ministro Marco Aurélio, que nos itens de número 7 a 21, diverge do relator. Divergido do relator. Ficaram das minhas listas da semana passada, ficaram sem apregoar os itens 24, 25 e 26. Creio que todos receberam, né, com a devida antecedência, simplesmente não foram apregoados. Eu estou negando o provimento... 27 também? 24, 25 e 26. Só. Só esses três ficaram. Essas três listas. Em todas elas, a proclamação é pelo desprovimento do recurso. Estão todos de acordo? Desprovidos dos recursos, decisão unânime. Mais alguma lista? Esse ministro Celso. Lista 5. Ministro, depois eu vou chamar a lista do ministro Teori, que aborda o mesmo tema trazido pelo ministro Gilmar Mendes. Então, ministro Celso de Mello, lista 4. Lista 5. Lista 5? Tem um volume maior. Sim. Lista número 5 do ministro Celso de Mello. Eu estou recebendo a lista agora, Excelência, eu teria que passar os olhos. Pois não. Para não pedir vista, né? Aí deixamos para amanhã, tá? Se Vamos chamar amanhã, logo depois da da porque eu recebi agora. vinculante. E a 4, com relação... Quais são embargos de declaração que estou rejeitando, senhor presidente? Estão todos de acordo? Rejeitados os embargos, decisão unânime. Ministro Teori, vamos voltar ao tema anterior. Bom, lista 1. A lista 1 trata dessa questão do mandado de injunção, nos casos do artigo 40, parágrafo 4º. O que eu propunho aqui, e penso que a proposta não fica... A situação é a mesma. A lista só chegou ontem ao gabinete, já 20 e 30. Eu não tive oportunidade de examinar. Eu pediria, né, ao relator que deixasse para amanhã. Bom, então podemos encerrar, né? Está encerrado. Encerrada a sessão, portanto, fica por aqui também esta edição de Direto do Plenário. Cobertura completa logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição.